aula, tá? De língua portuguesa, tá bom? E não vai ser do livro aqui, tá? Então, pode pegar o livro aí. E nós vamos lá para a página. Vou tirar aqui do meio, tá atrapalhando, pessoal, peraí. Nós vamos lá para a página 18, tá? E nós vamos iniciar com leitura, tá bom? Então, o gênero textual que nós vamos trabalhar agora vai ser fábula, que vocês já devem conhecer, tá? Essa fábula aqui é uma fábula conhecida, tá? Que é a cigarra e as formigas. Então, primeiramente, vocês vão estar fazendo uma leitura silenciosa, tá? Então, primeiro uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta. Vocês podem até gravar vocês lendo essa leitura em voz alta. Se quiser me mandar para dar uma olhada, pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Então, depois de ter feito a leitura, vem a parte da interpretação, tá? Aqui antes, sobre o autor, né? Alguns dos autores de fábula, que é o Esopo, que segundo alguns relatos, ele era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não tem uma data exata do seu nascimento e de sua morte, tá? É o que a gente consegue ter aí de registro. Depois vem a parte aqui da interpretação, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Então, vamos lá, número 1. Qual foi sua primeira impressão ao ler esse texto? Conversem com os colegas. Pessoal, sempre que vir alguma atividade nos livros aí que pede para conversar com os colegas, vocês conversem com os familiares de vocês, tá bom? As pessoas que moram com vocês, tá? Se alguém tiver algum contato de alguém da turma, quiser conversar sobre a lição por meio do WhatsApp, também pode, tá? Número 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, vamos lá, ó. Tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Então, lá na fábula, quando você estiver lendo, vai tá lá no texto, né? Quando que isso aconteceu? Em que momento? Vocês vão escrever aqui. Depois, lugar, tá? Onde aconteceu os fatos da história? Nessa fábula em si, não aparece o lugar exato escrito lá, foi em tal lugar, tá? Mas os personagens estão conversando em algum lugar, então vocês podem deduzir aonde seja esse lugar, tá bom? Escreve aqui. Personagens. Quem participou dos fatos da história? Quem são os personagens da história? Tá, escreva aqui. 3. Releia a fábula com os colegas e observem o texto. Então, você vai reler a fábula, tá? Não tenham preguiça de ler novamente. Aí vocês vão observar a fala do narrador, que é quem está contando a história, certo? Depois, a fala de cada personagem. Então, quem são os personagens dessa fábula? Em que momento eles falam? Observa. Depois você vai escrever. Letra A. Copie um trecho da fala do narrador. Então, em que momento que o narrador fala? Tá? Não precisa colocar todos os momentos que ele fala, é só um trecho. Escolhe lá, vê o momento onde ele fala e escreve aqui. Letra B. Copie um trecho da fala de algum personagem. Então, pode ser o trecho da fala da cigarra ou da formiga, no momento que ela esteja falando. Só colocar aqui também. Aí, nós vamos lá para a página 20, número atividade 4. Explique qual era o grande trabalho da formiga. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? 6. Leia a frase e observe a parte destacada. Então, vamos lá. Ó. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela. De que outro jeito poderia ser escrita essa parte destacada? Então, de que outra maneira eu posso falar essa frase que está em negrito? Coisa que era contra os princípios dela. Como que eu posso falar isso de uma outra maneira, usando outras palavras? Escreve aqui. Sem medo de ser feliz, viu, pessoal? Não tem certo, não tem errado, nós vamos aprender junto. Combinado? Vocês vão mandando para mim, eu já vou fazendo as correções, já vou mandando áudio, tá? Não tenho vergonha. Depois, número 7. Leia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam os sentimentos da formiga. Então, bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, pessoal, aqui, qual é a palavra que exprime esse sentimento que está na frase? Essa frase, ela indica desprezo, compaixão,
zombaria, ironia, apoio, pena, amizade, deboche e solidariedade. Tá? Vocês vão circular as palavras que indicam esse sentimento. Tem mais de uma aí, tá? Só uma dica. Depois, as fábulas costumam trazer uma moral. Então, sempre as fábulas trazem uma moral, traz uma lição pra gente. Pois esses textos têm como um dos seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Leiam a moral, né, presente nessa fábula. Qual que é a moral? Os preguiçosos colhem o que merecem. A fábula tem a intenção de ensinar algumas coisas para quem ler a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Aí vocês podem também escrever no caderno, tá? Se vocês concordam com essa moral, ou vocês podem gravar um áudio e mandar para mim depois. Ó, Pro, eu concordo com essa moral, por isso, por isso, por isso. Ai, professora, eu não concordo com essa moral. Por isso, por isso, por isso. Tem que justificar. Sim ou não e justificar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Até a próxima!